Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues. Ao meu lado, a jornalista Aline Neves. Bom dia, Aline. Bom dia, Fernanda. Bom dia para quem está acompanhando o Observatório pelo radinho e também pelo YouTube da Rádio Itatiaia. Pessoal, agosto chegou e uma campanha fundamental acontece esse mês, que é o Agosto Lilás. Este é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O silêncio precisa ser quebrado. O ciclo de violência precisa ser interrompido. A cada ano, milhares de brasileiras enfrentam agressões físicas, psicológicas, patrimoniais, morais e sexuais. Formas de violências tipificadas pela Lei Maria da Penha. Essa mesma lei garante a essas mulheres proteção, acolhimento e justiça. Hoje, aqui no Observatório, nós vamos conversar com a delegada Ana Paula Balbino sobre a campanha Agosto Lilás, né? Ela que é titular da Casa da Mulher Mineira. Nós vamos falar sobre a importância dessa casa para o acolhimento dessas mulheres, porque a gente precisa sempre estar repetindo, porque essa é a principal pauta do Observatório Feminino, é o combate à violência contra a mulher. Então, sim, esse vai ser um tema recorrente aqui, porque, infelizmente, é noticiado todos os dias esse tipo de violência. E, além disso, não só noticiado, acontece todos os dias nos lares, nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar. Tem mulher hoje, neste momento que eu estou falando com vocês aqui, sendo vítima de violência. Doutora Ana Paula, bom dia. Bom dia, gostaria de agradecer imensamente esse convite em nome da Polícia Civil de Minas Gerais e parabenizar também a Itatiaia por essa iniciativa de levarmos a informação, conscientizarmos a população em relação ao Agosto Lilás, considerando ainda que, infelizmente, o Brasil é considerado o quinto país mais violento em relação aos crimes contra as mulheres. Então, sempre, não apenas no mês de agosto, mas de forma usual, cotidiana, temos que demonstrar os tipos de violência e levarmos a sociedade para uma conscientização que não podemos naturalizar tais violências, a fim de, inclusive, mudarmos essa triste realidade. Doutora, a gente, como a Fernanda falou, né, essa pauta da violência contra a mulher, a gente traz ela aqui quase toda semana, infelizmente. Essa semana, né, especificamente, a gente teve aquele caso do namorado, né, que deu 60 socos no rosto da namorada dentro de um elevador. Um ex-atleta. Desfigurou o rosto, né, da ex-namorada. Lendo as notícias ali, foi uma briga que eles tiveram, ele ficou com ciúme dela por alguma conversa no WhatsApp, que ela falou que era só uma conversa, né, e ele naquele momento ali no elevador deu 60 socos no rosto dela, um vídeo impressionante, chocante, muito triste. E aí eu fico pensando, doutora, que muitas vezes também as pessoas, as próprias mulheres, né, elas questionam: mas eu tenho a Maria da Penha e eu tenho a medida protetiva, eu fiz uma medida protetiva e a mulher fez uma medida protetiva e aquela medida ali não adiantou, a mulher acabou morrendo. Eu queria que a senhora explicasse e falasse da importância. É necessário, né, doutora, ter essa medida protetiva quando o companheiro, quando o marido ali está ameaçando a mulher, não é? É fundamental a gente explicar em relação à importância das medidas protetivas de urgência e, no primeiro momento, levarmos a informação para a sociedade que a violência contra a mulher não é apenas aquela violência física que deixam as marcas visíveis. Então, o que consiste essa violência? É ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, sofrimento físico, psicológico, que é importante a gente falar que também tem a violência psicológica, patrimonial ou sexual no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Ou seja, violência contra a mulher não são apenas aqueles tipos de agressões que deixam marcas visíveis. Às vezes, inclusive, começa
com um tipo de violência de uma forma muito sutil. Uma violência moral, através de agressões verbais, aquela violência psicológica que hoje, inclusive, o Código Penal tipifica esse tipo de crime, pelo fato dessa vítima viver uma violência calada, uma violência de alma. Esse sofrimento, às vezes, é muito mais difícil essa mulher suportar, conscientizar que ela está sendo vítima. Então, o que a gente recomenda? Caso essa mulher ela sinta qualquer tipo de violência, ela busque esse auxílio, inclusive através das medidas protetivas de urgência, que é fundamental evidenciarmos que não é um pedaço de papel, que às vezes perguntam, mas a medida protetiva é apenas um pedaço de papel, não irá me proteger? Não. Hoje, inclusive, o descumprimento das medidas protetivas leva esse suposto agressor a uma prisão em flagrante. Então, hoje nós temos o artigo 24A da Lei Maria da Penha. E no caso de ser preso em flagrante, a autoridade policial não poderá arbitrar fiança. Então, hoje, realmente, as medidas protetivas, elas salvam vidas, e daí a importância, inclusive, que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem levado neste mês de agosto a campanha de quebrar o ciclo da violência. Porque também é fundamental a gente explicar aqui que a vítima de violência, esses tipos de crime, eles têm as suas peculiaridades, e essa vítima tem dificuldade de buscar esse auxílio justamente por envolver pessoas próximas. Então, às vezes, como já dito anteriormente, começa de uma forma sutil, que teria a primeira fase do ciclo da violência, que é aquela iminência da agressão. Às vezes fica de uma forma muito sutil, que a gente, mulher, às vezes tende a negar que está sendo vítima. A segunda fase, que já é a explosão propriamente dita, aquela agressão que é o momento que a vítima, às vezes com a própria violência física, ela se depara com tamanha agressividade por parte desse suposto agressor, e daí ela tem consciência que ela está sendo vítima. E a terceira fase, ela é chamada de lua de mel. E por que lua de mel? É o que a gente fala, nem todo relacionamento é 100% agressivo. Então, às vezes, esse suposto agressor, ele tende a se arrepender, pedir desculpas, falar que aquele momento foi devido a uma causa de ciúmes, ou às vezes consumiu bebidas alcoólicas, algum tipo de drogas, algum problema emocional que acabou levando aquele comportamento. E a mulher também, ela tende a se culpar, em muitos casos. Eu queria reforçar uma coisa, porque eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente está falando assim, mas falar é fácil, né? Como é que eu vou me livrar? Porque existe uma dependência emocional, financeira. Nossa, mas já são tantos anos juntos. Mas a gente tem filho. Mas o que vai ser dos meninos? Gente, a gente entende esse contexto. A gente é mulher, de alguma forma, a gente já passou por alguma coisa parecida em algum momento, infelizmente. E tem uma outra questão importante que é difícil, a gente entende que é difícil, mas a gente sabe que é possível. A gente sabe que hoje existe o aparato da justiça, existem casas de acolhimento que vão te dar um apoio, não só com justiça, mas às vezes psicológico, social. Então, assim, qualquer pessoa que você conversar hoje, dentro da sua família mesmo, você pode conseguir uma ajuda. Se não for dentro da sua família, vai no vizinho. Se não for no vizinho, procura uma instituição pública que vai te ajudar com esse processo. E outro alerta que fica, que muitas vezes a gente acha que o feminicídio, ele vai vir apenas entre homem e mulher, né, no caso, mas também a gente viveu recentemente uma mãe que foi vítima de feminicídio. Porque o filho matou. E assim, lógico, a polícia está investigando, está tudo nessa fase, por mais que ele tenha confessado, numa fase inicial para saber como foi exatamente a morte, motivação do crime. Mas a imprensa, ela ouviu pessoas que conviviam ali, que já foram vizinhos, e disseram que esse rapaz, ele tinha acesso de raiva, que ele era uma pessoa violenta. Então, dentro de casa também, e aí é muito difícil, eu tenho filhos, então assim, você imaginar que o seu filho
tá praticando esse tipo de violência contra você, mas infelizmente existe também esse tipo de violência. Por que que é importante a gente falar sobre isso? É importante você ter informação, é importante você saber o que está acontecendo com você primeiro, né? Porque a gente passa muitos anos sem entender, sem querer entender. Justamente porque... mas é porque tá na zona de conforto. Como é que vai falar que tá na zona de conforto se a pessoa tá sofrendo, tá sentindo dor? Mas até com o que é ruim a gente acostuma. Então, a gente precisa ver quais as perspectivas, o que eu posso fazer para além daquilo. Que a minha vida, é lógico que a família é importante, seu casamento é importante, mas precisa ter respeito, precisa ter companheirismo. A pessoa não pode te agredir de forma alguma. Nem o homem agredir a mulher, nem a mulher agredir o homem. Isso não é saudável, isso não existe. E eu queria, doutora, que a senhora falasse pra gente esses canais que a polícia tem que pode apoiar essa mulher vítima de violência. É fundamental realmente levarmos essa informação, caso essa mulher ou alguém da sociedade tenha ciência da prática de qualquer tipo de violência, amparar essa vítima e, inclusive, dar esse suporte a fim do que ela busque esse enfrentamento à violência contra a mulher. E em relação aos crimes desta natureza, a gente sabe, para que a vítima busque o auxílio, não basta ela saber os seus direitos apenas. Ela tem que se sentir devidamente amparada e acolhida justamente por conta dessas peculiaridades muito bem colocadas ao longo do nosso bate-papo. E visando isso, a Polícia Civil de Minas Gerais, aqui na capital, inclusive, disponibiliza há 3 anos, inclusive hoje é referência nacional, a Casa da Mulher Mineira, que é mais uma unidade policial disponibilizada para as mulheres que, caso de forma espontânea queiram buscar o auxílio em relação aos crimes de violência contra a mulher, volto a repetir, não apenas a violência física, a violência moral, patrimonial e sexual, ela pode e deve buscar esse auxílio. A gente fala que deve justamente para quebrar o ciclo da violência e evitar até um eventual feminicídio. E a Casa da Mulher Mineira, já passando referências em relação a ela, possui uma equipe extremamente qualificada que busca um atendimento humanizado para essa mulher vítima, desde a porta de entrada. Então, um servidor que irá acolher essa vítima irá fazer todo o atendimento justamente para a gente evitar uma revitimização dessa mulher, mais uma vez, que já chega de uma forma muito fragilizada. Então, na Casa da Mulher Mineira, ela poderá tanto fazer o registro do boletim de ocorrência, realizar as tomadas das declarações, solicitar as medidas protetivas de urgência que hoje, repito novamente, o descumprimento das medidas protetivas pode levar, inclusive, esse agressor a uma prisão em flagrante. Na hipótese de uma violência física, será expedida uma guia de exame de corpo de delito e também irá orientar aquela mulher, no seu caso específico, qual caminho será tomado. A exemplo, às vezes essa vítima ela solicita um abrigo. Então, ela vai ser encaminhada ou necessita de um atendimento jurídico, será encaminhada à Defensoria Pública. Então, irá dar todo aquele acolhimento, inclusive, que é muito importante a gente falar, que a Casa da Mulher Mineira, que é uma unidade policial, temos também a brinquedoteca e o Espaço Reviver, que é um espaço que recebemos doações de roupas, sapatos, bens, pertences de limpeza, de higiene pessoal, porque sabemos que às vezes essas mulheres saem corridas de casa, vítimas em inúmeras vezes, inclusive de uma violência patrimonial, e é um momento que a gente pode tentar resgatar essa autoestima dessa mulher, trazer um acolhimento de uma forma mais carinhosa e digna, e demonstrar que os órgãos, a Polícia Civil está ali para acolher, ela terá esse amparo, ela não está sozinha nessa caminhada do enfrentamento à violência contra a mulher e deve, sim, acreditar
nos órgãos da justiça e os demais que compõem essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E qual que é o endereço, o telefone? Como é que a pessoa acha? A Casa da Mulher Mineira, ela funciona de 7 horas da manhã até as 18h30, nos dias úteis. Estamos localizados, inclusive, na Augusto de Lima, 1845, nas proximidades do Fórum, no Barro Preto. Mas é de suma importância também falarmos que, caso não seja o horário de atendimento da casa, porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela não tem hora, não tem local, não tem dia, inclusive às vezes em momentos festivos que a gente se depara com esses tipos de agressões, temos um plantão especializado que funciona 24 horas todos os dias. E caso essa vítima não tenha acesso aqui na capital, a exemplo, ou da Casa da Mulher Mineira... Ou das delegacias também, a gente tem, né? As delegacias. Exatamente. Nós temos nas comarcas tantas delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas caso também não tenha a delegacia local. O importante é romper com esse silêncio, é buscar a ajuda e saber que não está sozinha. E nos casos de emergência é o que a gente fala, acionar realmente... os demais órgãos, instituições, seja através da polícia militar para uma prisão em flagrante, seja também pela denúncia anônima, que é importante a gente falar do Disque 180, é fundamental isso mesmo, romper com esse silêncio e quebrar com o ciclo da violência, a fim da gente evitar um eventual feminicídio. Doutor, e a gente sabe que a violência contra a mulher também não tem idade, né? Nós podemos ser vítimas na infância, na adolescência, com 20, com 30, com 40, com 80 anos. A Casa da Mulher Mineira, ela acolhe todas as idades. Se uma mãe, por exemplo, né, viu ali que a filha está sofrendo um abuso, um tipo de violência, ela pode levar a filha até a Casa da Mulher Mineira? Aqui na capital, nós já temos as especializadas no acolhimento. Então, no caso, quando envolve vítimas menores, nós temos a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Então, no caso da Casa da Mulher Mineira, seria a vítima maior. Mas o que é importante? Caso essa vítima tenha dúvida, é buscar esse auxílio, porque caso não seja a hipótese do acolhimento via Casa da Mulher Mineira, a gente vai fazer o devido direcionamento, a fim até da gente evitar essa revitimização dessa mulher, dessa vítima, dela não ficar indo de um local para o outro e aumentando ainda mais esse sofrimento. E quem tá perto, né, Aline? Vamos meter a colher? Se é sua amiga, se é sua parente, se é sua conhecida, ou se não é. Eu tava assistindo um pedaço de uma cena de uma novela, a Vale Tudo, que a minha filha estava assistindo, eu já assisti isso a primeira vez, né? Aí eles estão fazendo algumas adaptações. E tem uma personagem que é alcoólatra, a Heleninha, e ela tá muito bêbada em um bar, muito bêbada. E aí, de repente, um cara que tá tomando uma bebida no bar, vê que ela tá bêbada, é um bar de um hotel, ele se aproxima e, como se a conhecesse e tal, e convida ela para ir subir pro quarto. E aí tem uma outra mulher que tá bebendo também, e ela vê... E ela percebe a aproximação suspeita dele. E ela chega e fala, não é sua amiga. Ela tenta ajudar. E depois acaba que ela consegue fugir do cara. Que infelizmente não é isso que acontece na maioria das vezes. Mas é isso. Vamos ficar atenta na balada, na festa, onde você estiver, na rua. Se você tá vendo uma mulher em risco... Primeiro, se tiver alguma polícia perto, chama a polícia para com você. Ou se tiver alguma outra pessoa para ir, se aproxima, tenta ajudar, pede ajuda. Porque é uma cuidando da outra também. Esse ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ele tá totalmente fora de contexto, ele não pode ser mais usado, né? A gente tem que ajudar, tem que meter a colher sim, porque... a gente tem que cuidar da gente, Fernanda, porque eu fico imaginando quantos casos, gente, a gente já deu aqui e né, muitas mulheres conseguem se livrar desse agressor e outras morrem. Muita gente não vai conseguir ficar aqui para contar história, para ver os filhos crescerem, para poder realizar o sonho de ter uma carreira, de ter uma vida. Eu acho que é muito importante, numa sociedade onde a maioria é mulher, a gente se proteger e se cuidar, porque, infelizmente, querem nos matar e estão nos matando.
E aproveitando esse ensejo em relação da importância de levarmos a conscientização para a sociedade, é justamente da gente mudar esse tipo de cultura. Só assim, a gente trabalhando com uma prevenção antes de acontecer esses tipos de crime, também tendo aquele cuidado com as vítimas que têm um potencial maior de ser vítima, um suposto agressor, e também aquele cuidado prolongado após o ciclo da violência, que a gente vai conseguir mudar essa realidade no Brasil. E na fase da pandemia, nós tivemos políticas públicas que foram desenvolvidas a fim da gente conseguir romper com a questão do isolamento social das mulheres, a dificuldade de pedir ajuda. E uma das inovações que a gente teve foi uma lei que diz o seguinte: caso um síndico ou administrador do condomínio ele tenha ciência da prática de um crime contra a mulher, crianças, tem o dever também de denunciar. Então, a gente coloca essa questão aqui justamente para chamarmos a sociedade também para enfrentarmos juntos essa questão que é a violência contra a mulher, até para mudarmos as próximas gerações. Então, não fica sozinha na sua dor, peça ajuda. Não deixa também ver uma pessoa sendo vítima e fazer de conta que nada está acontecendo e siga com a sua vida normalmente. Vamos fazer esse exercício de empatia e de cidadania mesmo. Queria deixar essa reflexão aí com vocês. Queria agradecer aqui a delegada, né, a doutora Ana Paula Balbino, né, que é também titular da Casa da Mulher Mineira, por ter participado e ter falado para a gente sobre essas informações, sobre esses relatos que são tão importantes. Obrigada, doutora. Eu que agradeço imensamente, em nome da Polícia Civil, de podermos levar para toda a sociedade o trabalho que, de forma incansável, a Polícia Civil de Minas Gerais realiza em defesa dos direitos humanos, em defesa das mulheres, e deixar novamente essa mensagem que, caso você, mulher, se sinta violentada de qualquer forma, busque auxílio, que a Casa da Mulher Mineira estará justamente para te acolher, e caso não tenha possibilidade de buscar ajuda junto à Casa da Mulher Mineira, seja mediante outras delegacias ou os demais órgãos que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. A grande questão é essa, a gente falar, não sofra calada, denuncie. Aline, a gente volta semana que vem na certeza que se pelo menos uma mulher ouviu esse programa hoje e conseguiu pedir ajuda, o nosso trabalho está sendo feito. O nosso trabalho está sendo feito e estamos felizes. Só lembrando aqui rapidinho, no nosso site nós vamos colocar o endereço, telefone, contatos da Casa da Mulher Mineira, e eu vou colocar também a cartilha do Agosto Lilás, onde você tem informações ali, né, doutora, sobre os tipos de violência sexual, patrimonial, física, tudo, vai estar lá tudo explicadinho no site da Itatiaia. Até semana que vem, gente. Bom domingo. Bom domingo. Obrigada, bom domingo.